Olá, querido irmão, querida irmã, muito bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Despertar da Fé, o programa da Paróquia São Miguel, em que a gente reflete um pouco sobre a liturgia, os avisos, os comunicados da nossa comunidade para o decorrer dessa semana. Mais um final de semana vem chegando, vamos iniciando mais um sábado, mais uma oportunidade que temos de nos encontrarmos em comunidade, de se encontrar com o Senhor na Eucaristia. Vamos agora começando o tempo comum, ano C, ano de São Lucas. Na última semana a gente celebrou o batismo do Senhor e agora, no decorrer dessa semana, começamos o tempo comum. Vamos agora então, neste domingo, para o segundo domingo do tempo comum. E para bem começar esse programa, para a gente já ir se preparando para as celebrações dessa semana, especialmente deste final de semana, as celebrações dominicais, vamos fazer uma leitura e reflexão do Evangelho deste final de semana. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus lhe respondeu: "Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas, mais ou menos 100 litros. E Jesus disse ao que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca, e Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." Eles o levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha sido transformada em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã que nos ouve. Chegamos então a esse segundo domingo do tempo comum. E estamos iniciando, na verdade, esse tempo que é o tempo comum, o tempo da vida pública de Jesus, o tempo na liturgia em que a gente vê mais sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os seus milagres, sobre as parábolas que ele passou àqueles que o seguiam. É um tempo de muito aprendizado. Parece que na liturgia a gente vê muito o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa, Advento, Natal, mas o tempo comum é um tempo de muito aprendizado, é um tempo catequético da igreja. É aqui que a gente vai ver como Jesus agia, o que ele nos ensinava, o que ele esperava de nós. E eu havia comentado no início que estamos no ano C, o ano do Evangelho de Lucas. Na maior parte do tempo comum deste ano, a gente vai ver evangelhos vindos do Evangelho de São Lucas. Em situações mais importantes, em situações mais específicas, a gente vai ver o Evangelho de São João. São João ele tem uma visão um pouco mais teológica, uma visão um pouco mais divina de Jesus. Foi um evangelista que, ao contrário de Mateus, Marcos, Lucas, que mostraram bastante da vida pública de Jesus, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele conviveu com os apóstolos, aquilo que ele passou para os apóstolos, o que também é importante. O Evangelho de São João fala mais dos aspectos divinos de Jesus. São João é aquele que primeiro percebeu que a mensagem de Jesus não era simplesmente de um grande professor, de um grande mestre, mas era a mensagem de Deus encarnado, de fato, que veio a esse mundo renovar tudo aquilo que havia prometido no Antigo Testamento. E a gente vê muito, inclusive, disso nesse primeiro evangelho, desse domingo do tempo comum, que é o Evangelho das Bodas de Caná, que é extraído do Evangelho de São João. Esse, particularmente, vem do Evangelho de São João.
Já é um detalhe interessante que é a primeira grande ação de Jesus em sua vida pública, logo depois de ser batizado. Ele vai com os seus apóstolos e sua mãe a um casamento em Caná. E ali acontece o primeiro sinal, como São João descreve. É o primeiro milagre de Jesus, mas São João teve o cuidado de não usar o termo milagre, porque é mais que isso. É como que a porta de entrada é um sinal, é um momento é uma marca, é uma situação marcante, que é a porta de entrada para a vida pública de Jesus. É o primeiro grande ato. De certa forma, esse ato que Jesus realiza neste evangelho é como ele demonstrando a sua própria identidade, o que ele veio fazer, como seria a sua missão pública, esses 3 anos de missão pública que ele teve a partir daí. Por isso que São João, nesse local e em alguns outros locais no Evangelho, usa o termo sinal. É mais que um milagre, é um grande sinal de que as coisas estão mudando. E é curioso que isto venha acontecer, este primeiro sinal de Jesus venha acontecer num casamento. Porque é muito comum, em passagens do Antigo Testamento, na tradição judaica, relacionar a aliança que Deus tem com seu povo com a aliança de um casamento. Com a aliança de um noivo com sua noiva num casamento. São promessas que foram traçadas, são acordos, são uma relação que foi criada entre Deus e seu povo no Antigo Testamento, assim como acontece num matrimônio, quando as promessas são trocadas e se passa a se relacionar a partir daí como um só. A mesma coisa no Antigo Testamento entre Deus e seu povo e num matrimônio entre o marido e mulher. E Nossa Senhora, inclusive, nesse evangelho tem um papel fundamental. Talvez involuntariamente, talvez não, mas com certeza inspirada pelo Espírito Santo, a sua última palavra nesse evangelho é: fazei tudo o que ele vos disser. E de certa forma isso evoca a antiga promessa de Israel com seu povo. Lá no início da história de Israel, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 8, há uma passagem que diz, após contemplarem tudo aquilo que Deus prometia, o povo diz: tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Agora, meio que involuntariamente, talvez não, Nossa Senhora pede a mesma coisa nesse casamento: fazei tudo o que ele vos disser, como que a indicar que era o Senhor que estava ali. Maria é o grande exemplo do discipulado. Nesse caso, até antes dos discípulos, os discípulos talvez começaram a crer profundamente em Jesus. A partir daí, a partir desse primeiro sinal, Maria já conhecia o coração, já conhecia as promessas, já conhecia Jesus desde o seu ventre. E ela é o grande símbolo de discipulado nessa passagem. E mostra-se como a gente vê até hoje, como a nossa mãe, mediadora, sempre mediando entre a necessidade humana, as nossas necessidades, e a ação de Deus. Então é ela, antes mesmo de Jesus, que percebe que o vinho veio a faltar. É ela que media, pedindo a Jesus que faça algo. Jesus diz que ainda não é seu momento, mas obediente à sua mãe, ele vai lá e realiza esse prodígio. Então, também temos a agradecer a Nossa Senhora, porque ela sempre, desde o princípio, esteve mediando por nós, mediando as nossas necessidades. A gente vê também, não foi pouco vinho, foram 600 litros de vinho. Dizem que são 6 talhas de pedra, cerca de 100 litros cada, 600 litros de vinho. E não era um vinho qualquer, era o melhor dos vinhos. Havia essa tradição, as talhas de pedra eram uma forma dos judeus se purificarem. Era um ritual antigo, que era um ritual bom, mas que de certa forma, simbolicamente nessa passagem do Evangelho, mostra que estavam vazios, que estavam incompletos. As talhas estavam vazias, elas não estavam completas. E Jesus vem encher essas talhas, vem fazer toda a antiga lei nova e melhor, porque não enche simplesmente com água, mas torna-as em vinho, faz melhor.
De certa forma, isso quer dizer que Cristo não veio para sobrescrever a lei antiga. Ele mesmo fala isso em outros momentos, mas veio dar puro cumprimento a ela. Veio aperfeiçoar, transcender tudo aquilo que havia sido prometido desde o Antigo Testamento ao povo de Deus. E transformando essa água em vinho, também simbolicamente, a gente vê a generosidade de Deus. Que sempre vai superar as nossas expectativas. Se ele se transformar em vinho já era algo que superaria qualquer expectativa, ele não transforma simplesmente em vinho, ele transforma no melhor vinho, ao ponto de que o mestre Sala vem para questionar o noivo, dizendo por que você deixou um vinho melhor para o final. É assim que Deus age, sempre numa superabundância de amor, sempre em excesso, sempre generoso, sempre fazendo mais do que a gente espera. Apesar de que às vezes a gente pode não perceber, mas ele está agindo, ele está desde o princípio, está fazendo cumprir desde o Antigo Testamento no Novo, e sempre em abundância, sempre mais. Esse evangelho para nós hoje é um convite para que a gente perceba que Cristo continua transformando a nossa vida da água para o vinho, continua a agir na nossa vida. Onde a gente permitir que a nossa vida seja transformada por Ele, Ele vai, de maneira abundante, agir, transformar, fazer florescer, fazer a nossa vida, de fato, mudar da água para o vinho. Ele pode, sim, realizar coisas inesperadas, extraordinárias na nossa vida. E muito bem, depois da gente refletir um pouco sobre essa passagem tão bonita, sempre lembrada, é uma das passagens que talvez eu gosto muito, eu acredito que você também sempre se recorda dela, é um fato marcante, mesmo dentre tantas passagens do Evangelho. Eu convido a você a permanecer um pouquinho mais conosco para acompanhar os nossos avisos, a agenda de missas, os comunicados que a gente tem para essa semana e para os próximos dias na nossa paróquia. São momentos importantes que com certeza também farão a sua caminhada de fé florescer, ser transformada. Vamos começar pela agenda de missas para os próximos dias. A partir de segunda-feira, então, dia 20. Na segunda-feira, atenção, você que é da comunidade Linha Cutia e Linha Brasil. Vamos ter missa, então, dia 20 de janeiro, segunda-feira, 18 horas na Linha Cutia. Então, segunda-feira, Linha Cutia, missa, 18 horas. E na Linha Brasil, segunda-feira, 19 horas. Na próxima quarta-feira, dia 22, nós temos, como sempre, a missa às 18 horas na Matriz. E atenção, então, quem é da comunidade Santo Agostinho, quarta-feira, dia 22, missa às 19h15. 19h15, dia 22, quarta-feira, na comunidade Santo Agostinho. Para quinta-feira, dia 23 de janeiro, atenção, quem é do Assentamento Sávio, Assentamento Sávio haverá a missa na quinta-feira, 16 horas. Quinta-feira, 16 horas, no Assentamento Sávio. E também a missa com adoração o dia todo na Matriz, e missa com a bênção do Santíssimo, quinta-feira às 19 horas. Se você ainda não teve a oportunidade de participar da missa de adoração, deixo e reforço o convite. Participe, é uma missa muito, muito maravilhosa. Quem é da comunidade Santa Rita e bairro Sagrado Coração de Jesus, atenção para a missa sexta-feira. Sexta-feira, dia 24, então, missa na Santa Rita às 6h20, 18h20 da tarde. E na comunidade Sagrado Coração de Jesus, missa sexta-feira às 19h30. No próximo sábado, dia 25, atenção, comunidades Cotiporã e bairro Floresta. Então, próximo sábado, dia 25, missa na Cotiporã às 15h30, 3h30 da tarde, e missa no bairro Floresta, sábado, 17 horas. Além da missa das 19 horas, tradicionalmente na Matriz. E no próximo domingo, dia 26, a missa da Matriz, às 8h30 da manhã e 19 horas. E também, atenção, para a comunidade Novo Mundo, missa próximo domingo, dia 26, às 10h15 da manhã. Temos também alguns comunicados. Convidamos a todos para confraternizar em agradecimento pelo serviço realizado pela irmã Yara, que seguirá sua missão em outra cidade. A irmã Yara está
partindo para outra cidade, e a gente vai ter uma missa e confraternização no dia 25, 19 horas. 19 horas a missa, logo em seguida o jantar no salão paroquial. Estão todos convidados para a gente fazer essa despedida, agradecer ao trabalho da irmã Yara em todo esse tempo que esteve em nossa comunidade e participar também da confraternização. Então, dia 25, 19 horas haverá missa, logo em seguida jantar. Os ingressos já estão sendo vendidos na Secretaria Paroquial ao valor de R$ 25. Vamos participar, vamos confraternizar e também agradecer pelo serviço da irmã Yara em todo esse tempo que ela esteve conosco. E o Convívio Damasco estará realizando um bingo no dia 15 de fevereiro. Vai acontecer no Salão Paroquial a partir das 14 horas. A finalidade desse bingo vai ser repor o que foi furtado na casa de convívio no dia 7 de dezembro. O prejuízo foi de mais de R$60 mil. Talvez você já esteja sabendo, talvez não, mas houve um furto lá nos equipamentos, nos ares condicionados lá da Casa de Retiro, lá em Santa Rosa, da Casa de Retiro do Convívio Damasco. Tivemos um prejuízo muito grande e o convívio precisa de ajuda para repor esse prejuízo, para a gente continuar tendo os nossos retiros. Então, para isso, a gente vai realizar, o convívio vai estar realizando um bingo, dia 15 de fevereiro, 14 horas, no Salão Paroquial. E toda a participação, toda ajuda, com certeza, é muito importante. Só para saber, então, foram roubados 6 ares condicionados, todo o som que era usado nos retiros, 2 notebooks e várias outras coisas. Sendo assim, estão pedindo toda a ajuda da comunidade, doando um brinde para o bingo e também comprando e vendendo as cartelas. E participando, claro. Então, se você puder ajudar com um brinde, se você puder comprar e ajudar a vender as cartelas, fazer esse evento alcançar o máximo de pessoas possíveis, é muito importante a ajuda. O prejuízo foi muito grande, foi muito, muito sério o que aconteceu e o convívio precisa da nossa ajuda. Então, dia 15, 14 horas, o bingo do Convívio Damasco. Por hora, esses são os avisos que nós temos. Fique atento às redes sociais, qualquer comunicado novo sempre é passado nas redes sociais da paróquia. E não deixe de participar das celebrações, não deixe de contribuir com a vida da nossa comunidade, com os eventos que acontecem na nossa comunidade. Nosso programa vai chegando ao fim. Desejo a você um feliz e abençoado final de semana. Nos encontramos novamente no próximo sábado com o programa Despertar da Fé, neste mesmo horário. Pedimos a Deus e a Nossa Senhora que nos abençoe e nos proteja. São Miguel nos guarde, nos guie e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até a próxima semana.